Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Adão ele foi criado a partir do pó da terra, não é? Ele foi criado, tanto é que tudo que temos no nosso corpo você encontra na terra. Nós não temos nada estranho às coisas que estão no nosso corpo. A matéria-prima de um corpo humano, ela pode ser encontrada. São minerais, não sei, eu não sou médico, mas são todas as coisas que você encontra no chão, vamos dizer assim, né? E Deus fez o primeiro corpo humano, o corpo de Adão, foi criado a partir do pó da terra. E depois foi-lhe dado vida. E quando Adão comeu daquele fruto, ele começou realmente, ele morreu espiritualmente, né? Mas ele começou realmente a morrer materialmente, porque ele começou daí a entrar no ciclo da morte. Mas mesmo assim, nós vemos que os primeiros seres humanos, eles duravam até 1000 anos quase. Nós vemos as genealogias, eles viviam muito tempo, séculos. Pessoas vivendo séculos. Você imagina uma coisa dessa? Mas é difícil imaginar como era, né, o tempo no Jardim do Éden, porque mesmo se nós pensarmos na criação que aconteceu antes do Éden, porque teve uma criação anterior, que foi destruída, nós não sabemos o que tinha lá. Sabemos que tinha os dinossauros, sabemos que tinha florestas. Nós enchemos o tanque do carro com o combustível fóssil de antigas florestas que existiram naquele tempo. E existiram animais, e os animais eram gigantescos. E eu vi um documentário em onde a pessoa apresenta que as condições da Terra deviam ser totalmente diferentes, tanto é que aqueles pterodáctilos, acho que chamava, né? Aqueles dinossauros que voavam, pela análise do esqueleto, e do formato, do tamanho e tal, eles não seriam capazes de voar hoje, mas eles voavam então. Por quê? Porque o ar naquela época devia ser muito mais denso, tinha muito mais oxigênio, tinha maior densidade, a pressão atmosférica era diferente, então era tudo diferente para eles poderem voar e também para os outros animais poderem crescer naquela enormidade que eles cresciam, naquele tamanho. Era porque o ambiente na Terra era diferente. Era uma atmosfera extremamente carregada de umidade, e para poder haver grandes florestas que havia, né, que depois se transformaram em combustível fóssil para nós, o petróleo que são as grandes florestas que foram apodrecendo. E aí veio aquele dilúvio, que nós não sabemos quando foi, que cobriu toda a terra. E aí você entra no versículo 2 de Gênesis 1, a terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, porque o planeta ficou coberto de águas, totalmente coberto de águas. E com isso, tudo que havia de vida na terra foi sepultado. Quanto tempo isso aí ficou sepultado? Milhões de anos, talvez, nós não sabemos. Porque a Bíblia nos apresenta da criação dos animais presentes, esses que nós conhecemos hoje, e do homem presente que nós conhecemos hoje para frente. Dali para trás nós não sabemos, nós não temos nada para especular em cima, né? Pode ter no filme de ficção científica, alguma coisa assim. Mas o que Deus queria nos mostrar, Ele mostrou, que é o que cabe a nós saber. O que Deus não revelou, não revelou para nós. Algumas ideias, por exemplo, na Bíblia não fala que fomos criados do barro, né? Fomos criados do pó da terra. Mas acho que tem outras passagens que falam de barro, ou da fragilidade do barro, né? Deus, o oleiro faz do barro, né, um vaso. Então, tudo bem a gente pensar dessa maneira também. Mas uma coisa importante entender é que nós não fomos criados diretamente por Deus como foi Adão. Isso é importante entender, porque
Só existe na Bíblia Filho de Deus primeiro, o Senhor Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, que sempre foi Filho de Deus, nunca foi criado, mas sempre teve esse parentesco de Filho de Deus. Segundo, os anjos. E quando eu falo anjos, entenda que existe uma variedade, não é só um tipo, né, de anjos. Você tem os anjos, você tem os querubins, você tem os serafins, você tem os vigilantes, você tem tem muitos, os arcanjos, as potestades, como fala lá em Efésios, né? As potestades e as dignidades, tem várias designações de seres espirituais. É que nós não temos detalhes deles porque a nossa função é conhecer a Cristo, não conhecer demonologia ou angiologia ou alguma coisa assim, né? Conhecemos a Cristo, mas que a variedade é muito grande também do mundo espiritual. Nós não sabemos quantos anjos existem. Existem mais anjos do que seres humanos. Eles foram criados diretamente por Deus. Deus fez um a um os seres espirituais. Mas o homem, Deus criou um homem. Por isso que Adão é o único que é chamado de filho de Deus. Os anjos também são chamados de filhos de Deus. Lá em Jó, eles são chamados de filhos de Deus. E Adão é chamado de filho de Deus, porque Deus o fez Adão. Então ele é o filho de Deus. Mas a nós, eu não fui feito por Deus. Estranho falar isso, né? Mas eu não fui feito por Deus. Eu fui feito da relação do meu pai com a minha mãe. Claro que Deus me deu vida, né? Nessa relação, Deus é quem dá vida. Por isso que é tão errado aquela frase, todos somos filhos de Deus. Não somos todos filhos de Deus. Os únicos filhos de Deus são o Senhor Jesus, Adão, os anjos antes, né? Os anjos, Adão e agora aqueles de que fala João capítulo 1. João capítulo 1. No versículo 12, mas a todos quantos receberam a Cristo, deu-lhes o poder, um poder extraordinário, um poder excepcional, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso quer dizer o quê? Que todas as demais pessoas nasceram do sangue, da vontade da carne e da vontade do homem. Ok? Por isso que são seres naturais. Não feitos por Deus. Não criados diretamente por Deus, como foi Adão, como foram os anjos. Agora, quando uma pessoa nasce de novo, quando uma pessoa recebe o Senhor Jesus Cristo, recebe também o poder de ser feito filho de Deus. E ela então passa a ser nova criação. Por isso que fala da nova criação. Porque a velha criação é do homem natural, né? Nova criação, criados agora em Cristo Jesus. Somos seres agora, ainda não estamos na carroceria, vamos dizer assim, dessa nova criação. Mas já somos nova criação. É como se nós éramos Fusquinha, agora nós somos Fusquinha com motor de Ferrari. Só falta trocar a carroceria da Fusquinha. Mas o motor da Ferrari já está lá dentro. O milênio, entenda assim, é tudo que tem hoje e de repente Satanás é tirado do cenário. Não tem mais tentação externa. Mas a pessoa continua morando na mesma casa. Em termos, né? Porque o mundo vai passar por uma grande convulsão e tal. Mas as pessoas que ficarem aqui, elas vão trabalhar, elas vão plantar, vão colher, vai ter governo, vai ter nações, vão ter reis. Cristo será rei de reis, ele reinará sobre os reis, mas vai ter navio, vai ter viagem, vai ter estrada, não sei se vai ter avião, não sei como é que vai ser, né? Porque pode ser que aconteça uma convulsão aí, muita coisa de tecnologia não funcione mais, mas vai ser uma terra. Pensa assim, se voltasse tudo a ser como nos tempos do Senhor Jesus.
né? As pessoas morando em casas, viajando de carroça, cavalo, navio, a vela e tudo. Imagina que fosse isso aí. Vai ser um milênio, vai ser uma coisa, um mundo nada diferente. As pessoas estarão na sua carne. Elas não serão pessoas renovadas, nascidas de novo, nada disso. Tanto é que quando Satanás é solto, ele imediatamente consegue arrebanhar um exército de milhares de pessoas. Quem são essas pessoas? Pessoas que nasceram, pessoas que ou pessoas que entraram no milênio enrustidas, né, sem serem exatamente declaradas como inimigas de Cristo, ou pessoas que nasceram nesses 1000 anos. Agora imagine em 1000 anos, quanta gente vai nascer. Gente que vai nascer que nem conheceu o modo de vida de seus pais antes desses 1000 anos. Então esses serão arrebanhados por Satanás para tentar destruir a cidade santa, que é Jerusalém, mas aí o Senhor vem do céu e desce fogo do céu e extermina todo mundo. Então o mundo do milênio não é um mundo de pessoas transformadas. É muito importante entender isso. O céu sim, mas o milênio não, é a terra. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.